Hoje a aula é de glúten. Conta pra mim. Vocês sabem o que é glúten? Coloca sim ou não aí. Se quem tem dúvida, o que é glúten? Será que eu preciso tirar o glúten da dieta? Vamos ver o que é isso, né? Primeira coisa que eu gostaria de falar, sabe, meu amor, sobre o glúten, é exatamente que o glúten não é, essa história do glúten não é modismo, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e assim, deixar isso bem pontuado, isso não é modismo, existe toda uma base científica por trás dos estudos com glúten, né? E o glúten, ele, na verdade, ele é uma proteína. Então, quem falou aí que é proteína, a Carla falou que é proteína, acertou, né? Então, é uma proteína que existe naturalmente em alguns grãos, em alguns cereais, né? Então, ela existe naturalmente. E isso é da natureza, tá, pessoal? Né? Não foi o ser humano que criou o glúten, né? Ele já existia. O que acontece? Esse glúten é uma proteína que existe em cereais, né? Como o trigo, como a cevada, como o centeio, como o lúpulo, né? Então, esses cereais naturalmente têm glúten. E nas quantidades originalmente existentes nesses cereais, o glúten ele não oferecia nenhum tipo de problema para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano evoluiu no planeta Terra com essas substâncias, com esses alimentos, né? Cevada, centeio, lúpulo, trigo, é natural, né? Comendo, inclusive, muitas vezes o pão, né? Comendo pão mesmo, né? Durante muitas eras aí, sem problemas. A questão é que no século XX, né, houve uma mudança na indústria alimentícia muito grande. Existe até hoje, ela está em curso essa mudança, né? Então, houve a introdução de substâncias químicas, a introdução de pesticidas e fungicidas e herbicidas nas plantações, né? Houve uma mudança na forma de cultivar os alimentos e mesmo uma manipulação genética desses alimentos. Então, o ser humano aprendeu a aumentar a quantidade de glúten no trigo. Entendi. E o trigo, hoje, ele tem 400% a mais de glúten do que o trigo de 50 anos atrás. Então, o trigo de antigamente não fazia mal. Por isso que aquele pão que o pessoal usava, antigamente as pessoas comiam pão, comiam trigo e não fazia mal. Exatamente. Nossos avós, até mesmo nossos pais, né? 50 anos, né? Sim. E os pães eram feitos de forma diferente também. Diferente. Hoje, para se fazer em escala industrial, em quantidade, para dar palatabilidade, né? Alguém falou aí, deixar mais fofinho, não deixar ele quebradiço, né? Como se fosse uma massa seca, uma massa podre, né? E deixar ele mais palatável mesmo, né? E aumentar a produtividade do trigo também. Ele rende mais quando coloca o glúten. Então, hoje o trigo tem 400% a mais. 400% a mais de glúten. Então, o trigo, hoje, já não é o trigo da natureza do planeta Terra. Entendi. Já é um trigo alienígena. Ele foi mexido e já virou outra coisa. É como se mexesse no DNA do ser humano e virou outra espécie, né? Então, o que acontece? O nosso corpo não está programado para lidar com esse trigo, porque ele não existia. Nós estamos no planeta há milhões de anos como espécie, né? E o trigo não existia assim, esse trigo não existia 50 anos atrás. Esse trigo, essa cevada, esse centeio, né? Então, hoje em dia, o glúten se torna um problema, porque essa sobreexposição, essa exposição exagerada ao glúten, ele leva a uma série de consequências maléficas para o corpo. Entendi. Então, vocês entenderam que é glúten? E o porquê que o glúten de antigamente é diferente do glúten de agora. Exatamente. E realmente ele está na raiz de muitos problemas de saúde, tá? O glúten, ele é inflamatório a nível intestinal? Então ele causa inflamação? Como é que funciona isso? É para todo mundo? É só para quem tem doença celíaca? Tem que ver os sintomas? Como é que funciona, doutor Cristiano? O glúten, ele é uma proteína que nas quantidades adequadas não exerce nenhum problema no organismo. Mas nessas quantidades do glúten que hoje existem, ele causa problemas de digestão e ele vai irritar a mucosa do intestino. Mesmo que às vezes isso não gere nenhum sintoma. Pode gerar sintoma intestinal, como distensão abdominal, cólicas, flatulência, né? A pessoa fica soltando o tempo todo, né? Tem que ir no banheiro, às vezes dá diarreia. Tem gente que acontece o contrário, o intestino prende. Porque quando você irrita o intestino, ele pode reagir aumentando os movimentos dele, a peristalse, o que gera diarreia, ou ele pode travar também. E pode, inclusive, intercalar um com o outro. Né? Hoje é muito comum de
tem uma doença que chama síndrome do colo irritável, síndrome do intestino irritável, que é super comum. 1 em cada 5 pessoas possui essa síndrome, né? E tem muita relação com alimentos inflamatórios, dentre eles, o mais comum, talvez, eu vou arriscar dizer que é o mais comum, é o glúten. É o glúten. Né? Então, ele causa essa inflamação na mucosa intestinal. E como hoje nós sabemos que no intestino reside 80% do nosso sistema imunológico, nossa. E reside 85, 90% da produção de serotonina, que depois vai para o cérebro. O que é serotonina mesmo? Serotonina é um neurotransmissor que está relacionado com o nosso humor. Humor. E tem a ver com o padrão do sono também. Olha aí o sono voltando para a história aí. Né? Então, quando você está com o intestino irritado, você fica inflamado. Se esse intestino inflama, ele é como se fosse uma peneira, pessoal, nosso intestino. Que é por ele que a gente absorve os nutrientes que a gente come do meio externo. O intestino, né? É como se fosse uma peneira. Como se fosse uma peneirinha. E filtra ali. Exatamente. Então, ele tem que filtrar o alimento. O alimento tem que entrar em partículas muito pequenininhas, para ele cair na corrente sanguínea, pronto para uso. Entendi. Quando esse intestino fica irritado, quando ele fica inflamado, entre muitas outras coisas, por causa do glúten, né, entre outras causas, mas o glúten é uma das mais importantes, essa peneira, ela se afrouxa. E aí começam a passar, né, por essas frestas, vamos dizer assim, falar de forma bem clara, bem simplificada aqui para vocês, começam a passar por essas frestas substâncias muito maiores do que deveriam passar. Nossa, aí que é o problema, então. Você imagina que você está peneirando areia fininha, você quer areia fina, mas de repente você usa uma peneira grossa, vai cair brita ali, vai cair coisa que não era para cair. Então começa a entrar na corrente sanguínea substâncias que não deveriam entrar, que deveriam sair nas fezes. Entendi. Cai na corrente sanguínea. E aí o sistema imunológico vê aquilo como uma invasão, porque não era para estar entrando aquilo ali daquela forma, e aí ele dispara uma série de eventos, uma série de alterações que vai causar várias doenças crônicas. Vai promover um quadro chamado de inflamação crônica subclínica. E aí, essa inflamação crônica subclínica é no corpo inteiro, pode atacar o seu cérebro, pode atacar o seu coração, os seus rins, pode levar à obesidade, porque o quadro de inflamação crônica, ele é gerador de resistência, né, a vários hormônios que podem provocar aumento de gordura no corpo, né? E o aumento de gordura alimenta mais inflamação. Então, isso vira um ciclo vicioso, né? E a pessoa se alimentando com muito glúten, ela pode provocar isso no organismo dela. Pode levar a hipotiroidismo, pode levar a demência de Alzheimer, está associado com tudo isso. Gente. Pressão alta, diabetes, as doenças crônicas, praticamente todas, né? A própria obesidade, síndrome metabólica, alteração de triglicéridos, enfim. A lista vai longe. Doutor Cristiano, e o nosso intestino, nós temos quantos metros de intestino? É coisas que eu acho que vocês vão me perguntar, eu já vou perguntando para ele aqui, pra gente, só para a pessoa entender como que o intestino, assim, é complexo, né? Nós temos em média, claro que varia com a pessoa, né? O tamanho da pessoa, se é homem, se é mulher, tudo, mas a idade, né? Mas a média é de 8 metros. 8 metros. Entre 7 e 9 metros aí a variação, né? Olha só como que... Estica isso aí para vocês verem, gente. Se a gente pegasse o intestino e estendesse ele plenamente, porque ele é cheio de vilosidades. Então, se você esticasse essas vilosidadezinhas assim, né? Você ocuparia aí vários campos de futebol de superfície. Pensa bem, dentro do nosso intestino. Então, olha como essa superfície extensa influencia a nossa saúde. Existe uma frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, olha só, que sabedoria desse homem há milênios atrás, né? Ele é de antes de Cristo, né? Se eu não me engano, em torno do ano 400 antes de Cristo. E ele diz que a saúde humana começa e termina no intestino. Tá bom? Olha só. Então é muito importante, pessoal, você que tem algum dos sintomas, vamos falar os sintomas mais comuns que as pessoas têm intolerância a glúten, amor? A parte de renite, sinusite, doenças respiratórias. Tem a ver? Doenças tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Doenças respiratórias altas, né, como rinite, sinusite, rinocinusite, faringite, otite. Tem muita criança aí, gente, com otite de repetição, que fica indo aí direto, né, no médico, recebendo antibiótico, e, na verdade, ele tem uma hipersensibilidade ao glúten. Olha ou só. A outras proteínas inflamatórias. Tem outras, né? também, a gente Existem vai falar. outras, né? Mas aqui nós vamos focar no glúten, tá bom? Nós, inclusive, no consultório já tivemos aí, né, meu amor? Nossa. Vários casos de adultos e crianças que nós atendemos lá, né? Crianças também,
que se curaram de problemas gravíssimos com uma alteração na alimentação. E muitos desses casos estavam relacionados ao glúten, né? Muito relacionado. Outros a gente devia ter isso documentado, né? Porque a cada transformação... Então, o glúten ele é importante, sim. Eu queria só falar das doenças celíacas, que é famosa, né? Isso. A doença celíaca, pessoal, é um quadro extremo, né, de intolerância ao glúten. Isso não quer dizer que você tem... São duas coisas diferentes. A doença celíaca, ela é rara. É raríssima, tá? Então, doença celíaca, a pessoa não pode ter nenhuma exposição ao glúten. Se ela tem exposição, o intestino se inflama, mas inflama, assim, muito mais, né? É um quadro muito mais grave, né? Muito mais dramático. E aí ela vai ter problema de absorção de nutrientes, vai ter outros problemas mais sérios. Então, a doença celíaca é uma doença que é mais incomum e é um quadro extremo ali de uma alergia a essa proteína. Mas as intolerâncias ao glúten são muito mais comuns. Muito mais comuns. Não chega a ser o quadro da doença celíaca, né? Mas também as pessoas têm intolerância ao glúten exatamente porque todos nós, gente, desde criança, a gente aprendeu a comer pão com manteiga, essas coisinhas, que era aparentemente inicialmente inocente, mas quando for aumentada essa quantidade do glúten aí, né, a gente foi se expondo exageradamente, o corpo começou a reagir contra. Tudo é a quantidade, né, amor? E a frequência. Não é que você nunca pode comer um pão com glúten, não tem nada a ver, a cerveja, não é que você nunca pode, não é isso. Vocês vão aprender, né, lá na frente, quando a gente estiver na semana do emagrecimento, e ainda com mais profundidade, ainda dentro do curso leve, né, vocês vão aprender que praticamente tudo é possível, se alimentar, inclusive para emagrecer, só que o como comer, o horário, o quando é importante, o como, não só a quantidade, mas a combinação. Às vezes um alimento que é maléfico, em combinação com outro, ele se torna benéfico, e vice-versa, um alimento benéfico em combinação com outro, ele pode se tornar maléfico. Então é uma coisa muito mais complexa, né? Mas o fato é que existe a doença celíaca, que é o extremo, existem os graus de intolerância ao glúten, que variam de indivíduo para indivíduo, não é todo mundo igual, não. Tem gente que tolera muito mais glúten do que outros, né? Maravilha. Isso, então, quer dizer que você não tem doença celíaca. Você pode ter, não necessariamente, tá, pode ter alguma intolerância. A doença celíaca, ela é rara. Agora, a intolerância ao glúten, ela é quase universal. Devido a essa questão que o Dr. Cristiano falou. Exatamente, né? Quais são os problemas mais comuns para você identificar se pode ser uma intolerância a glúten? Que o pessoal está perguntando muito aqui. Então, o que tem a ver? Renite, sinusite, doenças respiratórias. Doenças respiratórias, mesmo mais baixas também. Isso. Enxaqueca, amor, conta? Enxaqueca. Enxaqueca é muito que a gente cura. Nós tratamos muitas pessoas que têm a vida inteira com enxaqueca. Inclusive, eu tenho um colega cardiologista que teve enxaqueca desde a adolescência, quase que diária, pessoal. Olha só o que esse pessoal sofre. Nossa Senhora. Já imaginou ter uma dor de cabeça diária? Ele falou comigo quase todos os dias da vida dele, desde a adolescência. E que foi curado com a suspensão do glúten da dieta. Né? Foi retirado o glúten e nunca mais teve enxaqueca. Ele já tinha feito vários tratamentos, já tinha usado várias medicações, feito tomografia, ressonância, um monte de exame para ver se achava alguma coisa que não tinha sido encontrada ali antes, né? Era simplesmente intolerância a glúten. Então, enxaqueca... Artrite, artrose, né? Fibromialgia, muitos casos de fibromialgia relacionados à intolerância ao glúten, né? Dores articulares, Dr. Cristiano. Dores articulares estão relacionadas com a inflamação articular. Hipotiroidismo, barriga inchada. Barriga inchada, então, né, a síndrome do colo irritável está muito conectada com isso. E tem muita gente com sintoma digestivo aí. Tanto a queimação, né, que é mais alta aqui, aquela refluxo, né, aquela sensação, às vezes até de dor no peito, porque o esôfago dói o peito, quanto gastrite, esofagite, e também doenças mais baixas, né, onde dá aquela distensão, aqueles gases. Aquele mal-estar onde que a barriga fica inchada, né, diarreia, aquelas fezes soltas, né, que não formam aquela forma de banana, né, bem formadinhas, que as fezes todas picadas, às vezes as fezes saem ácidas, chegam a machucar a região anal ali, né, então olha só quanta coisa que esse glúten pode causar. Não é só o glúten que causa isso não, tá, pessoal? Mas ele causa isso também. A gente não está falando aqui que é o glúten, mas nós estamos falando para vocês conhecerem o glúten e começar a se enxergar mais. O que acontece com as pessoas? A gente não presta atenção nas coisas.
A gente tem que começar a prestar mais atenção nos nossos sintomas, né, amor? A gente não observa o que a gente está comendo. Observa o que se... Opa! O que eu fiz durante o dia. Mas o que eu fiz que eu senti isso? Então, o que a gente tem que falar para vocês hoje que é a questão do glúten? Vocês vão entender o que é o glúten, o porquê ele faz mal e quais os sintomas de uma intolerância a glúten. Normalmente, estão relacionadas com todos esses problemas aqui. Vamos repetir rapidinho? Doenças respiratórias, enxaqueca, tanto altas quanto baixas, isso, né? Tanto quadros pneumônicos, quanto sinusite, rinite, aquela fica pigarro que fica na garganta, que a pessoa fica engolindo o tempo todo e não para de descer. Enxaqueca, muito comum. Muito, artrite, artrose. Sim, fibromialgia. Dores crônicas nas pernas, dor no corpo, dor na coluna, dores, sempre. Dor no corpo. Doenças tireoidianas. Inclusive cânceres, viu? Cânceres são causados por exposição contínua e prolongada a glúten em pessoas intolerantes, né? Doenças autoimunes, né? Que o pessoal tá falando ali. Muitas doenças. Legal, que bom que você lembrou. As doenças autoimunes estão totalmente relacionadas com... Demais. Por quê? O que eu falei lá? Que essa peneira intestinal deixa passar moléculas muito grandes, que não deveriam passar. Essas moléculas hiperativam o sistema imunológico. Só que o sistema imunológico, às vezes, ao atacar essas moléculas, ele faz, sem querer, ele ataca órgãos do próprio organismo. Pensa bem, gente. Ele erra o alvo, é como se fosse uma guerra, onde ao tentar matar o inimigo, ele matasse o colega dele de combate, né? É o que a gente chama de fogo amigo, né? Então, esse sistema imunológico fica tão estimulado que ele se descontrola, ele perde a noção do que ele tem que atacar, do que ele não tem que atacar, e começa a atacar tireoide, pâncreas, fígado, né? Gordura no fígado, tem tudo a ver. Outra coisa que eu queria te falar, amor, eu acabei de pensar aqui, depois agora mesmo eu lembro. Então, prestem atenção nesses sintomas que você tem. Você tem isso todo dia e você acha que é normal? Não, gente. O normal é a gente ter saúde, disposição, energia, digestão boa, intestino com as fezes igual uma bananinha, perfeitas, digestão boa, não ficar tendo renite, sinusite o tempo inteiro. O que eu ia te perguntar. Se o glúten, então, atrapalha a imunidade, ele pode, então, baixar a tua imunidade. Pode. Então, piorar a questão do Covid, questão das doenças autoimunes, que precisa dar uma imunidade boa. Olha que interessante, né? O que o glúten pode fazer? Ele aumenta a autoimunidade, quer dizer, faz com que o sistema imunológico comece a reagir contra o próprio organismo, mas diminui a imunidade contra os invasores externos, que é porque a imunidade é feita, né? Então, a pessoa fica mais suscetível a infecções por bactérias, por fungos, por vírus. Olha só, gente. A parasitas intestinais, inclusive, né? Então, isso vira, assim, um ciclo vicioso que pode terminar em situações muito graves, inclusive. Tireoidite de Hashimoto, claro. A tireoidite de Hashimoto, que é a base do hipotireoidismo. Né? Então, a tireoidite de Hashimoto, muitas vezes, ela é causada por um ataque autoimune do sistema imunológico contra células da tireoide, que foi gerado lá no intestino por uma reação contra o glúten. Nossa. Então, o sistema imunológico vê essas macromoléculas passando, porque lá o intestino foi irritado pelo glúten, né? Ele vai promover um ataque contra uma proteína muito grande que passou, ele deveria passar quebrada, ela passou inteira, né? Ele entende aquilo como se fosse uma bactéria, um vírus, ele promove um ataque contra aquela proteína, só que muitas vezes aquela proteína tem uma semelhança com uma proteína que tem lá na tireoide. E aí o que acontece? A tireoide leva o fogo de tabela. E aí a pessoa desenvolve uma tireoidite de Hashimoto. Tem uma associação 3 a 5 vezes maior. Pessoas que consomem glúten têm 3 a 5 vezes mais chance de desenvolver tireoidite de Hashimoto. Nossa senhora. Dermatite atópica, lógico, azia, queimação, isso é certeza. E aí gente. Você procura uma assistência, né? E aí o que você recebe somente? Né? Você recebe um prazol da vida aí. Né? Os prazóis. Faz super mal para a saúde, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Toma remédio a vida inteira. Ou seja, você não está resolvendo o problema, você está só tirando o sintoma e o que é pior, piorando a sua saúde. Porque quando você começa a tomar um omeprazol por um período prolongado, né? O uso curto prazo não, mas o uso prolongado, você vai causar uma série de outros transtornos e você não vai estar resolvendo o problema, você vai estar simplesmente tirando sintoma. Olha só. Mas o problema vai continuar lá, só que você vai parar, você não vai sentir ele mais, mas ele vai continuar te prejudicando.
Olha como é que são as coisas. Aonde vai, né? Onde que vai isso? E presta atenção que uma que falou do fígado, quem tem problema de fígado, gente, a primeira coisa que tem que fazer, né, é prestar atenção com a quantidade do glúten que consome no seu dia. Sabe o que é interessante agora que você... Prestar muita atenção na alimentação. Na alimentação. Tá? Porque toda a circulação que sai do intestino, né, quando você absorve os nutrientes no intestino, ou essas substâncias tóxicas, quando o intestino está irritado, né, essa circulação ela vai direto para o fígado. Primeiro ponto de passagem é o fígado, porque o fígado ele tem que depurar aquilo que você está absorvendo para jogar para o cérebro, para o coração, para os órgãos nobres. Ele é um filtro, né? O fígado é um filtro. Na verdade, é um órgão de 1000 funções, mas uma delas é filtrar e purificar o sangue que está vindo do intestino. E aí, quando você se alimenta mal, você está sobrecarregando esse fígado, ele não dá conta de tanta sobrecarga de toxina que você não está se alimentando, você está se intoxicando. E aí ele sofre. Nossa, né? Que interessante. Por isso que hoje em dia é tão comum um problema no fígado, mesmo em pessoas que não bebem. Que não bebem. A gordura no fígado, né? Tudo isso que nós estamos ensinando aqui, para quem tem gordura no fígado, problema no fígado, gente, vocês têm que fazer. Então, doutor Cristiano, só para fazer um resumo aqui. Você que está assistindo, agora você já sabe o que é glúten. Pessoal do Instagram, a gente está quase aqui com 400 pessoas nos assistindo aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Vem para cá que a conexão está muito melhor. Só avisando aí. Lembrando, presta atenção então na sua rotina e se você tem algum desses sintomas, corre atrás para melhorar. Não fica achando que tem que acostumar com isso ou tomar remédio. Talvez, muitas das vezes, a maior parte das vezes, a gente resolve com alimentação, sim. Agora, não é radicalismo, né? Não precisa tirar da tua vida 100%. A gente tem que pensar, né, amor? O que acontece muito? Muitas das vezes você não para pensar, mas você consome glúten na maior parte das suas refeições. É muito comum. O glúten está presente em muitas situações onde você nem imagina, né? Outra coisa que eles perguntaram ali, amor, precisa fazer um exame. A gente sabe que mais importante que o exame é a clínica, né? É a clínica. Mas existem exames. Exames. Que aí só seu médico pode pedir e falar para você. A gente não pode ficar aqui indicando exames para vocês. Isso é dentro de uma consulta médica, onde vai ser feita a avaliação daquela pessoa, se precisa ou não fazer exame, né? Porque, gente, a julgamento do médico, pelo menos deveria ser assim, né? Ele tem que unir várias informações. Isso. Né? Então, o médico ele não baseia só em exames, não. Ele baseia toda na história do paciente. A história do paciente, às vezes, é muito mais importante do que qualquer exame. Tá? Embora hoje está acontecendo uma inversão de valores. O exame está assumindo dianteira aí, não deveria. Né? E isso está impactando a qualidade até dos resultados. Aí, sintoma é importante. Então, né? o sintoma, a clínica, como o paciente está se manifestando, às vezes é mais importante do que o exame. Mas existem exames que são solicitados pelo seu médico ou pela nutricionista, né, para detectar essa intolerância e definir essa intolerância. Mas eu posso falar para vocês, sinceramente... Mas nem sempre são necessários. Sinceramente, assim, o que eu faço no meu consultório com os meus pacientes, se você tem algum desses sintomas, a primeira coisa que eu te falo é não ir no laboratório, é fazer um teste terapêutico. Sim. Nós vamos ensinar vocês a fazer esse teste terapêutico. Existe uma coisa que chama teste ou prova terapêutica. Prova terapêutica. Que é uma forma de diagnosticar barata, né? Porque acontece, quando você vai fazer um exame de intolerância a glúten, é caríssimo. É caríssimo, um exame verdadeiro. Uhum. Não é esse examezinho que o pessoal faz por aí, não. Não serve para nada. O exame verdadeiro é caríssimo. E muitas vezes ele não vai te agregar tanta informação assim. A clínica está tão óbvia, o diagnóstico está tão evidente, que você não vai sobrecarregar o paciente com um gasto desnecessário, né, com um exame que não vai mostrar muita informação, né? Não vai acrescentar informação. Você já está convicto, né? No final da live a gente vai ensinar a fazer esse teste terapêutico, para vocês sentirem na pele aí. Lembrando, aonde tem glúten? Gente, no arroz não tem glúten, no milho não tem glúten, na mandioca não tem glúten, na batata não tem glúten. Aonde tem glúten? É na cevada e no trigo. Isso, né? Exatamente. Então é onde tem glúten, principalmente, todo mundo, na cevada e no trigo. Então, a cerveja, os derivados têm glúten, e os pães feitos de farinha de trigo. Tudo que é de trigo tem glúten. Polvilho não tem glúten, fubá não tem glúten. Não tô falando que é saudável, não é. Tô falando que não se tem glúten ou não. Entrando mais um pouquinho no tema glúten, amor, já que a gente ia falar até outras coisas, mas eu acho que o tema foi tão, assim, importante. Na verdade, a gente poderia passar um dia falando sobre glúten, né? Falando só de glúten. Então, por exemplo, tô perguntando ali, macarrão. Macarrão é feito de quê? Feito de quê? De trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Então, o trigo... Portanto...
né? Tem glúten. Tudo que vai trigo, farinha de trigo, consequentemente, eu vi uma pessoa falando, no supermercado quase tudo tem glúten. Pessoal, de 7 mil produtos, fizeram uma pesquisa aí, de 7 mil produtos no supermercado, 6 mil, eu sei que é 6.900 produtos, quase os 7 mil, são baseados em farinha de trigo. Ou seja, no supermercado, quase qualquer coisa que você comprar vai ter glúten. Agora, lembrando, você que gosta de tomar tua cervejinha, que gosta de comer um pão, gente, lá quando a gente for fazer o level, tudo isso, nós não vamos te proibir, né, amor, de fazer. Sim. A gente tem que ter conhecimento e saber que nós somos frutos de 80% da nossa rotina. Nós somos o que nós fazemos na rotina e não na exceção. Agora, o problema é que quando a rotina vira exceção, né? Quando na tua rotina, todo dia, em toda refeição, você come glúten. Aí este é o problema, aí é problema mesmo. É a hiperexposição. Hiperexposição. É o exagero. O exagero, é o problema. A quantidade. É claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas no geral é o exagero que causa o problema. Agora, uma coisa que a gente não recomenda é produto alimentício sem glúten. Né, amor? Meu Deus, pelo amor de Deus. Desiste. Pão sem glúten, bolachinha sem glúten, vai gastar dinheiro. Isso é jogo de marketing de indústria alimentícia. Para vender para você achando que está fazendo uma vantagem. Por isso que esse é um das armadilhas que muitas pessoas caem fazendo dietas saudáveis e não emagrecem, né? Ou então perdem massa magra, né? Aí vai olhar a pessoa depois e ela engorda dobrado. Por quê? Porque ela está fazendo uma alimentação baseada em produto alimentício, né? Industrializado. Aí tá sem glúten, sem lactose. Tudo industrializado. Enganação. Muitas vezes o sem glúten e sem lactose é pior do que o com glúten e com lactose. Olha só. Isso, gente. Tá vendo como é que o que se fala por aí não tem nada a ver? A gente chega no consultório e as pessoas falam assim, mas eu já sei fazer dieta. Eu falei, então fala aí. Qual que é a sua dieta? Pãozinho sem glúten. A pessoa glúten. só fala besteira. Ela não falou nada certo. Ela fala 20 coisas, as 20 estão erradas. Ela não acerta nenhuma. Então, pessoal, tudo que hoje todo mundo acredita sobre dieta tá errado. É por isso que não dá resultado. E é isso que a gente vem fazer. Transformar vocês. Trazer informações verdadeiras, científicas, que não sejam influenciadas pela política ou pela economia. Tá? Porque tem muita informação por aí que é propagada aos quatro ventos e que tem interesse econômico por trás. Por exemplo, a história das calorias. Isso. Por que a caloria é tão propagada? Porque para a indústria alimentícia, a história da caloria é ótima. Eles vendem muito mais quando você acredita nas calorias. A indústria farmacêutica fica riquíssima, porque você fica doente ao consumir alimento zero caloria, né? E sem glúten também. E sem glúten, sem lactose. E aí você fica doente, você vai consumir medicamento para diabetes, para ansiedade, para compulsão, para emagrecer mesmo, para azia, enfim. Vai juntando. Eles estão se enriquecendo com a mentira, com o conceito errado. Olha só, gente, às vezes cada doença, cada sintoma que você tem aqui, você toma um remédio, daqui a pouco você está tomando 5, 6 remédios, e é isso que a indústria quer. E tomando 5, 6 remédios e comprando pãozinho sem glúten, macarrão sem glúten. Gente, quando você tira o glúten da sua vida, você coloca o que no lugar? Comida de verdade. A gente já fez uma aula sobre comida de verdade. O que é comida de verdade? O que o ser humano foi feito para comer? Então assiste essa aula, né, amor? Para vocês verem o que é comida de verdade. É tão simples assim para emagrecer? Também não, né, amor? Não precisa de um conjunto, né? Só comida de verdade, não. Pronto, acabou. Não, se fosse isso, estava fácil. Era só orientar. A nossa consulta ia demorar 5 minutos. O paciente chega lá, eu quero emagrecer. Então tá bom, então você vai comer comida de verdade. Ponto. Quem dera fosse fácil assim. Não é tão fácil. Mas é o seguinte, é simples, pessoal, mas não é fácil. Então, mas com orientação fica fácil. A gente vai longe. Entendeu? Então, assim, o que a gente faz é facilitar. O que o GPS faz quando você bota o GPS? Se você vai num lugar que você nunca foi sem GPS, você pode até chegar lá, mas é mais difícil, concorda comigo? E você vai ter que parar no caminho para perguntar, vai errar o caminho, vai para frente, vai para trás, vai voltar, vai aproximar do lugar, vai afastar do lugar, até que talvez você encontre esse lugar e talvez você não encontre. Quando você bota um GPS, o que o GPS faz? Ele te mostra certinho o que você tem que fazer. E não é uma coisa só, porque não é linha reta. É difícil uma rota que seja linha reta, né? Verdade. Você tem que chegar até um certo ponto, virar à direita, depois de um outro certo ponto você vira à esquerda, depois você vira à esquerda de novo, depois você segue mais tantos metros para frente, vira à direita. Então, cada passo é importante para chegar onde você precisa chegar. Se numa esquina que você deveria virar à direita, você virar à esquerda, todo o resto do caminho vai estar errado.
é isso que a gente vem fazer aqui, é dar esse GPS para que vocês não se percam, porque quando falta um elemento, se perde todo o resto. Ah, eu estou fazendo a dieta sem glúten, eu vou emagrecer. Só isso que você está fazendo? Não. O que está colocando Pode ser no lugar? Que provavelmente você ainda não vai emagrecer. Por quê? Porque você está fazendo a dieta sem glúten, mas aí você está comendo na hora errada, aí você está comendo a combinação errada de alimentos, enfim, muita coisa que unida dá o resultado. Isso. Né? E mais importante, pessoal, do que pensar em tirar o glúten vai ser natural quando você colocar gorduras boas, proteínas boas, vegetais, legumes, quando você colocar, fazer uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação nutritiva. E aí você vai tirar o glúten e não vai nem sentir. Então, sem modismos, o glúten não é modismo, infelizmente é o que aconteceu agora, né, amor? A gente até gostaria que fosse modismo, né? Mas não é não, ele realmente é um problema e por causa desse aumento absurdo aí, dentro de 50 anos, nós modificamos os nossos alimentos de forma que eles deixaram até aqueles alimentos da natureza, alguns são tão modificados geneticamente que já são maléficos. Por exemplo, hoje o milho que a gente consome quase todo é transgênico, você sabia disso? Bem. Pois é, né? É complicado, né? E olha só, a gente está consumindo um milho que produz agrotóxico. Você já imaginou? A planta produz agrotóxico para ela mesma. Aí, ou seja, você está consumindo um produto que já vem produzindo agrotóxico do DNA dele, de dentro para fora. De dentro para fora. Ou seja, é complicado isso aí, né? Bem complicado. Ó, gente, a gente fica muito feliz com as mensagens de vocês, e a gente viu que o tema muito interessou vocês, né? Porque glúten é um mito mesmo, né? E que bom, o pessoal se identificou muito com os sintomas. Você sabe que isso é bom? É porque são sintomas muito comuns, não por acaso, né? Porque hoje em dia as pessoas têm uma alimentação baseada em glúten, né? Isso mostra que tem coisa para mudar aí. Tem coisa para melhorar. E se a gente tem coisa para melhorar, é bom demais, porque a gente tem coisa para evoluir juntas, né? Eu falo que quando a gente está com problema, é bom quando a gente descobre que está errado. O ruim é quando você está com problema e você fala, mas eu estou fazendo tudo certo. Aí você não tem que mudar, né? Se você não tem que mudar, como é que você vai melhorar? Então, eu falo, quando a gente não está alcançando o objetivo da gente, a melhor coisa do mundo é você descobrir as falhas. É lógico. Porque aí, ao descobrir as falhas, será? Exatamente, você pode definir um plano de ação para corrigir essas falhas, e aí você tem uma esperança verdadeira, uma expectativa real de alcançar o objetivo. Porque nós temos os dois códigos, o código da obesidade e o código do emagrecimento. Tudo na natureza tem dupla, né, gente? Frio e quente, sol e lua, noite e dia. Nosso corpo tem um código da obesidade e tem um código do emagrecimento. Só que, infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas está com o botãozinho do código da obesidade ligado e o botãozinho, consequentemente, porque os botãozinhos ou é um ou é o outro, não tem jeito de ligar os dois, né? E o botãozinho do código do emagrecimento desligado. Nós precisamos desligar o botãozinho do ganho de peso e ligar o botãozinho do emagrecimento. Nós vamos ensinar isso aí, fica tranquila, tá? Lembrando aqui, só para respondendo vocês, farinha de mandioca não tem glúten, de milho não tem glúten, feijão não tem glúten, grão de bico não tem glúten, o que eu perguntei aqui. Gente, lembrando, nenhuma comida de verdade, fora o trigo e a cevada, tem glúten. A aveia, se for processada junto com outros alimentos, ela tem glúten, mas naturalmente a aveia pura, ela também não tem glúten. Tá bom? Só para vocês entenderem aonde tem o glúten. Esses sintomas, eles não vão melhorar só com a retirada do glúten. O glúten é um fator, mas os outros fatores são fundamentais. Até porque existem outras proteínas e outras substâncias que são inflamatórias para o intestino. Isso. E que causam essas mesmas cascatas de eventos que o glúten causa. E também tem muitos outros fatores que causam coisas benéficas. Exatamente. Então a gente está falando aqui, por exemplo, do glúten, que causa uma coisa ruim, mas você vai pensar, meu Deus, o que eu vou comer? Tem coisa demais que vai causar coisas benéficas na sua vida. Tá? É muito interessante, porque quando a gente fala em alimentação, né, e para emagrecimento, as pessoas só conseguem pensar em retirar. Isso. Né? E muitas vezes trata-se muito menos do que você retira e muito mais do que você coloca. Às vezes você precisa colocar coisas na sua alimentação e não retirar. Ah, mas então eu vou colocar salada? Não, pessoal. Não é só salada, não. Não é só salada. Não que a salada seja ruim, a salada é boa. Claro. Mas não é simples assim, então vou colocar salada que vai ser. Não, muitas vezes aquilo que você tira da tua alimentação achando que vai te engordar é exatamente um nutriente que pode te emagrecer. Exemplo?
Gordura. Depende da gordura. Gorduras boas. E a gordura certa. Mas, por exemplo, durante muitos anos, foi propagado, e ainda hoje né, que a gordura engorda. Porque parece óbvio, né, gente? A gordura engordar, se eu como gordura, produz gordura no meu corpo. Não é assim. Não tem nada a ver. A gordura que você tem no seu corpo não tem relação praticamente nenhuma com a gordura que você ingere. São duas coisas diferentes, mas que durante muitos anos foi propagado que a gordura engordava, e aí, a partir do momento que as pessoas começaram a obedecer essas diretrizes, o que aconteceu com elas? A partir do momento que elas começaram a evitar gordura na alimentação, elas começaram a engordar e a ficar diabéticas. Não por acaso, a partir desse momento, a pandemia de diabetes e obesidade veio, né? Amor, ontem mesmo eu estava conversando com duas alunas, né? Ontem eu fiz uma aula com a Leda, que é lá dos Estados Unidos, e hoje eu fiz com a Vitória, que é do sul de Minas, e foi maravilhosa as aulas delas, e elas falaram para mim, principalmente, eu acho que não sei qual das duas que me falou, Nutri, eu tô comendo muito mais. Olha então, só. o leve... Comer mais e emagrecer, vocês imaginariam isso? O que a gente ensina não é retirar dieta, passar fome. Se você tá aí passando fome, comendo pouco, gente, tá errado. Eu te ensino a colocar vida e alimentos aí na sua vida, né? Exatamente. Né? Isso é muito importante. É isso, como eu falei, trata-se muito mais do que você coloca do que o que você tira. Só que a maioria das pessoas tem um pensamento contrário. Se eu quero emagrecer, eu tenho que tirar. E isso é equívoco, completamente. A Leda que disse isso, foi mesmo. Ela falou, nossa, eu nem acreditava que eu ia emagrecer com tanto alimento, né? Foi muito legal. Vamos ensinar a fazer o teste terapêutico, mas esse teste terapêutico, vocês não precisam fazer durante essa semana, você pode começar a partir da semana que vem também. O teste terapêutico é você tirar o glúten da sua vida por 15 dias e sentir a diferença. Mas eu não aconselho vocês fazerem agora, porque vocês não sabem o que vai colocar no lugar do glúten ainda, porque eu não ensinei isso aqui ainda. Então só escrevam aí, teste terapêutico, a partir da próxima semana, são 15 dias sem o glúten, colocando comida de verdade na vida. Claro, se você quiser já fazer, tudo bem. Eu aconselho esperar a semana que vem para fazer junto com a gente. Isso, né, amor? Exatamente. Que a gente vai, nas aulas da semana que vem, a gente vai ensinar sobre isso, que colocar, o que retirar, e você vai fazer melhor. Então, isso não é de meta para hoje. Meta é isso. E o teste terapêutico é você tirar por 15 dias, melhor do que qualquer exame, né? Porque aí, se você tirou 15 dias, se sentiu bem, para que eu vou colocar de volta? Vou contar a minha experiência, claro, né, amor? Eu tenho intolerância a glúten. Eu não posso consumir. Eu também. O doutor Cristiano também. De vez em quando a gente consome? Que não tem, de vez em quando a gente consome. Sim, com certeza. Tranquilamente, em paz. A gente sabe a hora de consumir, né? O momento, né? E a gente sabe que não existe 100% com nada, mas a gente tenta aproximar ao máximo, né? É pela nossa saúde, mas a gente também não deixa de viver as coisas, né? Então é isso que vocês vão aprender, a ter vida. Né? A poder frequentar os lugares que vocês frequentam, tudo, mas saber fazer escolhas, saber equilibrar, de forma que fique suave, não fique sofrido, não fique impossível, né? Vai ficar muito possível, totalmente possível, tanto que vocês veem os resultados das pessoas que fizeram. E as duas alunas que conversaram aqui, precisa falar mais alguma coisa? A Vitória hoje, né? Elas são exemplos típicos do que acontece com muitas outras pessoas. Arrasaram, né, amor? Nossa, elas são grandes inspirações. São pessoas assim, que já têm essa facilidade também de comunicação, né? Isso. E são pessoas muito bacanas, muito legais, positivas. Eu falo que a positividade atrai resultado, né? Pessoas positivas têm resultados muito maiores do que as pessoas que não são positivas, né? Então, a gente anota pra gente, faz essa semana igual as semanas passadas, pra gente saber a verdade de vocês. Quantas porções de glúten vocês comeram de quarta a domingo. Então, eu não indico fazer o teste, tirar o glúten por enquanto, pra gente saber quanto que é real na vida de vocês. Porque aí no domingo a gente vai ensinar a fazer algumas coisas legais aí sobre isso. A gente quer saber. Eu queria só falar um negócio que tá engraçado. Então, uma pessoa perguntou assim, o que é quitanda? Aí cada um tá respondendo de acordo com o seu conceito. É mesmo, né? O que é quitanda? Pessoal, é o seguinte, Brasil inteiro, né? Então, aí todas as respostas estão certas. Mas certo. É o seguinte, quitanda pode ser um mercadinho, né? Onde você compra frutas, né? Onde você compra vegetais, verduras, pode ser isso. Mas, em Minas Gerais, quitanda também tem um sentido de... pão de queijo, bolo, bolacha, quindim. Essas coisas gostosas que faz na roça, sabe? Essas coisas que o pessoal faz na roça, exatamente. Faz na roça. Biscoito de polvilho. Eu que falei quitanda, né? Aí o pessoal tá confuso ali. Então, a quitanda que ela disse foi esse tipo de alimento,
tá bom? Ela não se referiu ao mercado, não. Ela se no referiu mercado, não. aos alimentos. E aí, gente, essas quitandas, né? Eu vou até contar que isso. São feitos normalmente de o trigo, o polvilho, né? É isso. Ou algum tipo de farinha, né? É que no sul a gente não fala quitanda, é verdade. É verdade. E vocês sabem que eu vou contar uma história para vocês semana que vem, lá no Código, vocês vão ver a minha história, né? A minha história, a minha mãe cozinha super bem, eu não sei se vocês já viram antes e depois da minha mãe também, e ela faz muita quitanda que é bolo, bolachinha, tudo farinha de trigo, né? Juntando tudo, dá tudo farinha de trigo. Essas comidinhas mineiras. Essas comidinhas boas. O que é quitanda? Esse tipo de comidinha mineira, que mineiro serve quando faz a mesa, né? O que mineiro serve? Café da tarde. Um biscoitinho de polvilho, uma broinha, um bolo, um pão de queijo. Isso aí é quitanda. Isso tudo é quitanda, tá bom? E aí eu aprendi, né? Eu nunca deixei de consumir. Vocês vão ver a história da minha família na semana do emagrecimento, vocês vão conhecer. E aí eu nunca deixei de consumir as quitandas da minha mãe, porque é uma comida afetiva para mim. E eu acho que comida afetiva a gente não precisa deixar de consumir, mas a gente tem que ter equilíbrio e saber como, quando e a combinação para que você não ganhe peso. Então dá para controlar bem, viu? Dá para comer tudo que a gente gosta e viver feliz comendo as quitandas da vida. Vocês aprendem o que é quitanda, Canuto, viu? Isso é a linguagem de Minas Gerais para o Brasil. Eu tô vendo ali que tem gente ali do Rio Grande do Sul, gaúcho, paranaense, tem nordestino. É isso mesmo. Né? Então, assim, uma pessoa do Nordeste ali falou assim, aqui é hortifruti, mas realmente, a gente também chama isso de quitanda. Também. Mas lá nem tanto, né, amor? No sul de Minas, não. Nem tanto. Lá em Belo Horizonte ainda fala mais, mas no sul... E em Minas Gerais tem diferença, viu, pessoal? Minas Gerais é um país, né? O norte de Minas tem um linguajar diferente do sul, que é diferente do centro, onde está BH e as cidades coloniais ali, né? Ouro Preto, Diamantina, que é diferente do oeste de Minas, que já fica próximo de Goiás, que é diferente do leste, que já fica perto do Rio de Janeiro. Né? Então, Minas Gerais sozinha já é o mundo. Agora, imagina o Brasil, né? Imagina o Brasil. É uma riqueza maravilhosa. Esse país é abençoado por Deus mesmo. E vocês sabem que existem muitas quitandas lá de sul de Minas que não tem glúten, não. Então, melhor ainda, né? Então, porque o fubá não tem glúten, o polvilho não tem glúten. Então, falamos de glúten por enquanto, né, amor? Então, assim, dá para consumir muita coisa sem glúten também e que é gostoso. Pode puxar. Que é uma delícia. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.